Então, nós vamos hoje ter a oportunidade de acesso ao PowerPoint, que é outra ferramenta do Office, muito importante para o professor, para a confecção de suas aulas e outras coisas mais. Nós vimos na aula passada sobre o Word. Então, hoje nós vamos fazer uma atividade utilizando o PowerPoint. E qual a primeira coisa que nós vamos fazer? A capa do nosso PowerPoint, do nosso slide. E como é que deve ser a capa? Num primeiro momento, tem que ser com os dados da cooperativa, que é a nossa instituição. Então, a gente vai aonde? A gente vai inserir, dar um clique. Espera só um pouquinho. O meu computador tá um pouco lerdo, mas dá para levar. Vamos começar de novo. A gente vai em novo arquivo, né? Apresentação em branco. E a gente vai inserir imagem. Aí essa imagem tem que estar no nosso computador. Então, neste dispositivo. Então, a gente já procura a imagem da Copei, que deve estar já gravada em nosso computador. Espera só um pouquinho, que meu computador tá meio lerdo. Então, ele vai abrir, né? Onde a gente vai procurar a pasta que tá a imagem. Então, a gente aguarda um pouco. Então, a pasta que tá a imagem, a gente vai procurar. No meu caso, a imagem está aqui. Então, eu vou aqui. Ó, então aqui está a minha imagem. Eu dou um clique e ela vem para o meu slide. Eu vou, ó, pego com o mouse e levo até onde eu quero. Pronto, está aqui. Em seguida, a gente vai colocar, vai alinhar mais ou menos a caixa de texto, que tudo no PowerPoint é através de uma caixa de texto. Então, a gente vai alinhar a caixa de texto, mais ou menos para aqui, né? Vai colocar o curso. Então, curso Pedagogia. Vamos colocar justificado, coloca aqui, para ele ficar na linha. O curso é Pedagogia. A disciplina é Informática e Tecnologias. Eu venho aqui, né, e coloco Informática e Tecnologias. Esses são os dados que eu tenho que ter básicos da capa do meu slide.
E outra coisa muito importante, toda vez que eu fizer um slide para um trabalho acadêmico, que é o nosso caso, eu tenho que configurar a fonte para Arial. E o mínimo que a gente pode ter é Arial 18. Então, a menor fonte que a gente deve colocar em um slide é Arial 18. Então, a gente vai aqui, seleciona, né, com o mouse, vai aqui na fonte, escolhe a fonte Arial. Então, a gente vai aqui, ó, procura a fonte Arial, está aqui. E eu vou colocar, que é a capa, né, um Arial já grande, um Arial 40, que é já a capa. Vamos botar 32, que é melhor. Pronto. Em seguida, eu vou inserir caixa de texto, que eu abro uma nova caixa de texto, ó, com o mouse eu abro e coloco o tema do meu trabalho. No nosso caso, qual é o tema? Vai ser mídia digital e educação. Vocês podem escolher outra frase para o tema. Essa aqui é só uma sugestão, mas eu acho essa aqui melhor, que engloba tudo o que vocês vão fazer. Mídia digital e educação. Eu centralizo, então é só eu, ó, selecionar com o mouse, venho aqui, centralizo, coloco fonte Arial, que é a fonte padrão do meu trabalho, e também boto uma fonte maior, que é para destacar o nome, mídia digital e educação. Pronto, Arial 40. Depois eu torno a inserir uma nova caixa de texto e coloco a cidade, no caso Itanhaém, Bahia, e embaixo o mês, junho de 2020. Centralizo a fonte Arial, deixa 18 mesmo. Pronto. Está pronta a capa do meu trabalho. Se eu tenho o Office 365 acima do 2010, eu já tenho uma opção que é ideias de design. Eu vou em design, ou ele já fica aberto aqui para mim. Se eu for em ideias de design e clicar, ele mesmo vai fazer de vários designs para mim. Ó, ideias de design. E eu vou aqui, ó, com o mouse, olhando, e posso escolher. Se eu quiser mais, também é só eu colocar. Ver mais ideias de design, pode ser. Então eu procuro, se tiver dessas aqui, tiver alguma legal que eu goste. Se não, eu deixo como tá. Ou posso também colocar uma cor. Aí fica a escolha da criatividade do grupo, né? No caso aqui, eu acho melhor a gente só colocar uma cor. A gente vai aqui, ó, no tema, para dar um destacado. Então, a gente vai, seleciona, formatar forma. Em formatar forma, tem preenchimento da forma. A gente escolhe uma cor para o preenchimento. Pode ser, ó. Eu acho que essa cor aqui combinou com a logomarca da Copel. A gente pode dar um efeito nesse preenchimento. Pode ser uma sombra, pode ser reflexo, pode ser brilho, pode ser borda suave, que a gente vai suavizando, ó, ela vai diminuindo um pouco e fazendo ficar melhor, o final ficar mais suave. Então, pronto. Então, eu pus meu slide 1, como deve ser. E agora, eu venho aqui, ó, clico com o direito do mouse e coloco novo slide.
Aí agora eu vou colocar a primeira subcapa. Então eu venho aqui, ó, no meu trabalho, tem lá a atividade 2, né? Ah, meu Deus. Tem lá a atividade 2. Então, são duas perguntas. Então, essas são as subcapas. Então, os professores utilizam os recursos computacionais aplicados no ensino. Então, essa é uma subcapa. Então, vou lá no meu trabalho, que está no Word, copio, boto Ctrl C, ou boto copiar aqui, ó, no alto, e vou no slide e coloco. Então, como aqui tá com letra minúscula, eu já coloco a letra maiúscula. Posso pegar uma figura, vou cá, ó. Vamos botar... Você pergunta no computador educação, então mídia digital e educação. Então, aqui eu procuro imagens. Ó, o próprio Google consertou, né? Que eu esqueci o C de educação. Mas o Google, ele é sabido. Ele mesmo já conserta. Aí, ó. Aí eu posso escolher uma figura. Ó, essa aqui é legal. Então, eu venho aqui, ó, com o direito do mouse. Copiar imagem. Clico. Vou no meu slide. E colar. Pronto. Se eu quiser aumentar essa imagem, é só eu clicar aqui, ó, quando a seta, perto com o mouse, quando a seta ficar assim, com essas duas setinhas, eu clico aqui no mouse e consigo aumentar a imagem. Ó, tá vendo? Aumentei. Essa caixa de texto eu não vou usar, eu deleto, ó. Seleciona e deu. Essa caixa de texto eu vou usar. Vamos botar ela mais em cima. E vamos selecionar pra gente colocar a fonte Arial, porque é a fonte oficial do slide, pela ABNT. Então, aqui tá Arial 28. Posso colocar uma fonte maior para ficar mais destaque, já 36, tá bom. Pronto, centralizo. Pronto. Aí, voltando, se eu tiver o Office, né, o PowerPoint, depois de 2010, eu tenho essa opção aqui, ó, de ideias de design. Ele me dá umas ideias de como eu devo colocar o design. Eu posso utilizar. Então, eu chego aqui, ó. Ó, essa aqui é boa, ó. Seleciono, marco. Se eu quiser aumentar a fonte, é só eu vir, clicar, aumento a fonte. Pronto. Ou eu mesmo posso fazer o design. Eu chego, boto uma cor onde a figura quer, dou uma cor no slide, aí é a opção minha. Mas quem tem o PowerPoint acima do ano de 2010, tem essa opção, ideias de design. Agora, eu coloquei o título, eu vou então, o próximo slide,
novo slide, bato com o mouse, eu vou escrever o que eu encontrei desse assunto. Pode ser um conceito, pode ser o que for. O que for a gente coloca aqui no título, se é um conceito, se é um exemplo, aí a gente vai depender da criatividade da gente ao fazer o trabalho. E lembrando, eu posso usar a citação de alguém. Se eu quiser, eu digito a citação ou copio e colo da internet. Agora, lembrando, se eu coloquei a citação, escrevi no final da citação, eu tenho que colocar entre parênteses o nome do autor e o ano. O nome do autor, vírgula, o ano, um exemplo, 2015. E lembrar sempre, selecionar, colocar a fonte Arial, que é a fonte oficial do slide. Pronto, coloquei. Aí vou pro próximo slide, vou fazendo coisas. Pode ser uma figura que eu encontrei na internet, eu copio, colo, como a gente fez com aquela outra. Aí depende da criatividade de vocês. E depois eu vou para a próxima pergunta. Novo slide. E pego a próxima pergunta. Aqui a próxima pergunta. Os laboratórios de informática são utilizados de maneira adequada pelo professor? Então, Ctrl C ou copiar. Volto no PowerPoint e Ctrl V ou colar. Aí eu escolho. Então, aí ó, tá vendo? Ele já me veio. Então, eu seleciono de novo. Se eu quiser aumentar o espaço dessa caixa de texto, é só eu seguir aqui, ó. Quando tiver assim, com essas duas setinhas, eu coloco. Aí a gente já coloca aqui agora, Arial, vamos botar, tá 18, mas eu quero é mais, porque é um título. Então, botar Arial 32, tanto faz. Então, a gente vai aqui. Essas caixas de texto que eu não vou usar, eu deleto. Ó, deletou. E fica só a minha caixa de texto. Se eu quiser uma figura, eu faço a mesma coisa. Vou na internet, pesquiso uma figura de laboratórios de informática, coloco a figura aqui. Exemplo, botar aqui. Laboratórios de informática. Aí eu pesquiso. Vamos ver o que ele vai me trazer de ideias, né? Ó, aqui. Posso escolher qualquer figura dessas aqui. Eu escolhi essa, exemplo. Eu clico com o mouse, o lado direito do mouse. Vou em copiar, copio. Vou no PowerPoint. E colo. Pronto, colei a imagem. Posso, ó, botando aqui o mouse no lugar. Dou a setinha, viro. Ó, vocês viram. Então, eu posso também usar ideias de design. Aqui, uma ideia boa. Se não, eu mesmo posso. Você pode preencher com cor, sombreamento do nome. Aí vocês, é a criatividade de vocês. Aqui ficou. Ele criou pra mim, então ficou já meio caminho andado. Por aí vai. Eu vou agora... Novo slide, vou escolher o que eu escolhi, o conteúdo que eu escolhi para colocar no slide. Lembrando, nunca coloque muito texto. O slide, o ideal são palavras, frases, citações pequenas. Então, procure sempre assim. Então, se eu vou conceituar com uma citação de alguém, uma citação pequena, de no máximo 3 linhas, alguma coisa nesse sentido. Quanto menor
melhor. Essa é a regra do slide. E o meu último slide, eu vou fazer as referências bibliográficas. Então, eu venho, ó, referências bibliográficas e eu vou colocar quais são as referências de onde eu tirei. Se foi pela internet, eu vou colocar a expressão, né, como forma BNT, disponível em, eu copio o endereço de onde veio essa referência. Coloco disponível em, aí depende do endereço. Aí eu ponho acesso em, eu boto a data de que eu tô acessando. Exemplo, 10 de junho de 2020. É assim que deve ser a minha referência conforme a BNT. Se for de um livro, eu coloco o nome do autor, o nome do livro e a página é a editora. Mas se for da internet, eu coloco assim a minha referência. Outra questão que eu acabei me esquecendo de colocar aqui. Vocês podem colocar o nome da equipe, dos membros da equipe aqui na capa. Depois de disciplina, você coloca grupo. Coloca o nome, né? Fulana, fulana, fulano e fulana. Ou equipe. Bota grupo. Fulana, fulana, e aí, tá? Ou você coloca no final, depois de referências, coloca o grupo. Também é uma opção. Então, fica aí as dicas que a gente tem a utilizar o PowerPoint. Um bom trabalho a vocês.